Paz do Senhor. Atos, capítulo 5, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Vamos compreender um pouco o que estava acontecendo aqui. O livro de Atos fala dos feitos da igreja primitiva. Lembrando que nessa época não existia templo. As pessoas se reuniam, cenáculos, nas casas. E nesse episódio aqui, os cristãos, eles fizeram uma coisa muito legal no começo. Eles trabalhavam com uma espécie de cooperativa. Muitos eram expulsos das suas casas, muitos eram expulsos do seu trabalho, pelo simples fato de se tornar um seguidor de Cristo. Então eles começaram a trabalhar com o estilo que nós hoje chamamos de cooperativa. Muito legal, o povo se uniu. Então acontecia o seguinte: eu me tornei cristão, eu sou obrigado a vender a minha propriedade? Não. Só que muitos cristãos movidos pelo amor, pelo evangelho, pela causa, pelos milagres que eles estavam vendo, pelo poder do Espírito Santo, eles começaram naturalmente a vender suas propriedades. Provavelmente, segundo a história, quando eles tinham mais de uma propriedade, eles ficavam morando em uma, a outra eles vendiam e eles depositavam esse dinheiro nos pés dos apóstolos. No que era revertido esse dinheiro? Na pregação do evangelho e na ajuda aos primeiros cristãos. Então isso era algo que acontecia. Agora vai entrar esse casal na história, Ananias e Safira. Nós precisamos compreender, antes de comentar sobre o que eles fizeram, nós precisamos de lembrar de algo muito importante. A igreja, ela existe por quê? Porque ela é uma ideia de Deus. Quem é o dono da igreja? Cristo. Quem está atuando na igreja hoje, aqui na terra? Espírito Santo. Onde entram os pastores, presbíteros, apóstolos, bispos, conforme a Bíblia chama? Os líderes da igreja, eles são trabalhadores. Eles são considerados como, em várias comparações, como agricultores, os cuidadores da lavoura. Essa hierarquia, ela é constituída pelo próprio Deus para que haja uma organização, e a função desses obreiros é levar o povo à santidade espiritual, moral e a conhecer o Deus da Bíblia. Através do quê? Através da pregação do evangelho. Bem, compreendendo quem é o dono da igreja, Cristo, aqui cai por terra toda a vida de aparência. Vamos agora aprender com Ananias e Safira. Olha só, um certo varão, Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Primeiro, ele não era obrigado a vender. Ele vendeu porque ele quis. Segundo, qual foi o pecado de Ananias? Foi chegar nos pés, que é uma expressão, mas foi chegar até os apóstolos e dizer o seguinte: eu vendi a propriedade por tanto. Na verdade, ele estava dizendo que tinha vendido abaixo do que ele realmente tinha vendido. Gente, é tão simples. Era só ele chegar e dizer: eu vendi por tal preço e quero ficar com tal valor. Resolvido o problema. Qual foi o problema de Ananias? Foi a mentira.
Ananias chega para os apóstolos e diz: eu vendi por tanto, quando na verdade ele tinha vendido por mais. Qual é a resposta de Pedro? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Primeiro princípio, quem é o pai da mentira? Satanás. A única coisa que Satanás criou foi a mentira. Então, a partir do momento em que uma pessoa mente, ela está mentindo para quem? Ela está sendo incentivada, ela está sendo orientada por quem para mentir. É importante compreender esses pontos. Segundo, os apóstolos, apesar de serem homens normais, comuns, os apóstolos estavam cheios de quem? Do Espírito Santo. Você tem que compreender que o Espírito Santo, ele conhece tudo. Uma das suas características é a onisciência. Conhece tudo. Onipotência, tem todo o poder. Onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem que compreender que Deus, Jesus e Espírito Santo, eles aparecem na Bíblia com as mesmas características. Por isso que o Espírito Santo, na vida dos apóstolos, imediatamente lhes revelou a mentira de Ananias. Aí olha o que ele disse. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Na sequência da história, passa 3 horas, quem que vem? A esposa, a Safira. Só que aconteceu algo interessante, quando ele mentiu e foi repreendido, a Bíblia diz que ele imediatamente caiu e morreu. Safira não sabe que o esposo está morto. E ela e o marido haviam combinado em casa de mentir. Aqui tem outro ponto importante. 3 horas de diferença. Ela poderia ter mudado de opinião. 3 horas dá tempo para a gente pensar, raciocinar. Ela preferiu afirmar o que ela e o marido haviam combinado em casa. Isso aqui é muito sério para nós trazer como lição para a nossa vida aquilo que nós decidimos na intimidade da nossa vida, do nosso lar e queremos levar para fora. Nós fizemos uma aliança dentro de casa. Aí o apóstolo pergunta para ela, foi vendido por tal preço a herdade? E ela diz, foi? Aí o apóstolo diz para ela o seguinte, os mesmos moços que levaram o teu marido morto levarão você também. Essa é uma história muito triste, por causa da mentira de um casal. Mas agora eu quero meditar com você, baseado nessa história, baseado nesses fatos, o versículo 4, a parte B, ou a última parte que diz assim, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Me diga uma coisa, é possível mentir para Deus? Não. Deus conhece tudo. Deus conhece a minha mente, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas vontades, as intenções do meu coração. Deus conhece tudo. Quando eu vou orar ao Senhor, Ele já sabe tudo que eu vou orar. Ele já conhece tudo. Quando eu e você compreender que não existe como mentir para Deus, nós passaremos a viver uma vida de integridade. Isso aconteceu no 1º século. Nós estamos no século 21 e constantemente pessoas continuam mentindo para os seus obreiros, mentindo para os seus pastores, pensando que estão mentindo para o homem, porque estão esquecendo que o dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja não é o obreiro, o pastor, é o administrador, é o trabalhador. O dono da igreja é o próprio Cristo. Você tem que lembrar que Cristo é aquele que deixou a glória humana, que veio aqui na terra, que subiu na cruz, morreu por mim e por você. Quando ele ressuscitou, ele fundou a igreja.
A igreja é fundada com sangue. A igreja é fundada pelo próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, independente dos ataques, ideologias, filosofias, perseguições, porque ela é fundada pelo próprio Cristo. Como eu poderei mentir para o meu Criador? Vamos trazer para o ponto da santificação. Quantas pessoas que estão mentindo, estão roubando, estão traindo, estão se prostituindo, todo tipo de pecado que a Bíblia condena, mas colocam uma vestimenta exterior e vêm para a igreja como se nada estivesse acontecendo. Você não pode enganar a si próprio. O que importa não é a tua vestimenta exterior, ainda que o crente ele se veste decentemente, não preciso entrar em detalhes. Mas Deus conhece a nossa vestimenta interior. Quando nós pecamos contra Deus, nós estamos nus espiritualmente. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos vestidos com vestimentas de salvação. E a Bíblia compara ao branco, ao linho fino, como obras dos santos, obra dos justos. Quando eu começo a pecar, ainda comparativamente, essa roupa começa a ser manchada, ela começa a se sujar. E no branco se aparece de longe qualquer pigmentação, qualquer sujeira aparece de longe. Deus conhece a minha vestimenta interior. Quando eu entro em um templo para adorar a Deus, o meu coração precisa estar limpo. O meu coração precisa estar puro. Como eu serei limpo da má consciência? Porque isso é fato, todo ser humano pecou, não existe ninguém melhor do que ninguém. Através do sangue de Cristo, quando eu aceito Jesus como Salvador, quando eu aceito o seu sacrifício, eu recebo a salvação. Mas a santificação é a exteriorização de ter o Espírito Santo no meu coração. Agora nós temos um contraste aqui. Os apóstolos têm o Espírito Santo, Ananias e Safira têm o Espírito de Satanás. E tem um confronto que quando eu olho é um confronto humano, um casal mentindo para os apóstolos. Mas no mundo espiritual é um confronto de espírito. E todo espírito de mentira, todo espírito de Satanás é desmascarado pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. É aquele que está na terra hoje para orientar os crentes, fortalecer os crentes, corrigir os crentes, guiar a igreja, orientar a igreja, nos moldar, nos purificar. Para o quê? Para o dia da redenção. A igreja ela tem um propósito: guiar a nossa vida e purificar a nossa alma para a eternidade. A igreja não existe para suprir meus desejos e necessidades pessoais. A igreja existe para purificar a minha alma e o Espírito da verdade habita nela. Não sejamos eu e você como Ananias e Safira, mentirosos, tentando mentir para um ser que é onipotente, onisciente, imortal, eterno. Em outro vídeo estarei falando sobre os atributos do Espírito Santo. Essas pessoas, por não ter entendimento, por não ter discernimento, por não ter noção da gravidade da situação e para quem eles estavam tentando mentir, perderam as suas vidas. Todos aqueles que cultivam Satanás no seu coração perdem a sua vida espiritual, perdem a sua alma, que é o bem precioso que nós temos, e acabam perdendo a sua vida física. Essa história poderia ter um outro fim se houvesse um sentimento de temor, de consciência e de arrependimento no coração desse casal, mas não, eles preferiram manter a sua história, eles preferiram mentir. Eu não sei qual era o dinheiro da época, eles poderiam ter vendido por um preço exorbitante ou por um preço insignificante, não importa. O que está em jogo, o que está em questão aqui não é o dinheiro, mas é a mentira.
Não tente mentir para o Espírito Santo, porque ele nos conhece. A Bíblia diz que Deus esquadrinha a mente humana. Olha como Deus olha para mim, para o meu coração, para a minha mente. E ali ele julga, ele conhece tudo que passa, tudo que eu penso, que eu sinto, que eu desejo, tudo está perante o Senhor. Cultive dentro de você o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. E ele vai te guiar pelo caminho da justiça. E ele vai te guiar para a eternidade. Não tendo um fim triste como esse casal, mas podemos ter um fim digno e o principal, com a salvação da nossa alma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.